Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e hoje estamos aqui na primeira temporada especial de podcast diretamente do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora nós recebemos o João Luiz de Oliveira Colares Machado, presidente da Federação Nacional das Entidades de Engenharia Civil. Seja bem-vindo, seu Colares. Boa tarde. Obrigado por receber o nosso convite, ter aceitado a gente poder falar um pouquinho da federação, né, e explicar para o pessoal que está em casa, e os nossos tão queridos engenheiros, né, a importância de como que funciona a federação, né, como que funciona essa estrutura aí. Eu fico lisonjeado aí com o convite de vocês. A federação é nacional, ela agrega todas as associações de engenharia civil que envolvem engenheiros civis, entidades de classe, né, que envolvem engenheiros civis no país, e tenta fazer com que a gente consiga organizar todo o processo de valorização do engenheiro civil nacionalmente. Então, principalmente, essa é uma das ações. A federação hoje, ela consiste, então, em ser o elo de ligação entre todas as entidades ligadas à nossa engenharia, é isso? Isso mesmo. Show, que legal. E me conta um pouquinho dessa história, então, como é que o senhor chegou, como é que começou na federação? É uma história comprida, mas vou tentar resumir aqui. Na verdade, a ligação com o sistema, né, de engenharia, sistema conselho, Confea, CREA, federação, associações, iniciou com uma mudança de cidade. Me mudei para Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul, e lá me convidaram a fazer parte da inspetoria local de Montenegro, que é ligada ao CREA, a inspetoria do CREA, Rio Grande do Sul. E aceitei aí o convite, porque estava chegando na cidade, né? Então tu tinha que fazer uma network, construir uma network. Embora minha esposa seja de lá também, esse é o motivo que acabou migrando de Porto Alegre para lá, né? Sim. E dali se entrou para o conselho como inspetor, membro de comissão, depois inspetor, conselheiro de câmara, representando a associação, a EMO, né? Da qual atualmente sou presidente também, a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Montenegro. E fomos numa escalada dentro do processo, a gente vai se compromissando, né? Na verdade, acontece assim, tu vai te compromissando e vai começando a ter aquele sentimento de pertinência ao processo. E aí uma coisa leva a outra, o sentimento de pertinência puxa mais compromissos e os compromissos reforçam essa pertinência ao processo todo. E aí tu acaba começando a ser chamado para participar dos processos seletivos, né, coordenando a Câmara Especializada de Engenharia Civil do Rio Grande do Sul, o CRS. Ao participar de uma Câmara dessas, tu tem anualmente 4 reuniões no Conselho Federal, lá em Brasília, que reúne todos os coordenadores dos 27 CREAs, né, e nessa reunião, na primeira reunião do ano, é eleito coordenador nacional, do qual acabei tendo o privilégio de ser o coordenador nacional aí por alguns mandatos aí. No ano passado, em Curitiba, 2024, fomos eleitos com uma chapa grande, que agregue todas essas associações, como presidente da entidade maior da engenharia civil aí, que seria a federação. E hoje a federação, ela atua a nível nacional, né, em todas as entidades, né? Toda entidade pura de engenharia civil deveria estar associada ou buscando a associação na federação. A função principal dela é essa, agregar todo esse pessoal para que a gente tenha uma representação muito maior, né? Afinal de contas, são mais de 500 mil engenheiros no Brasil inteiro, engenheiros civis,
Então, aqui no Rio Grande do Sul são 30 mil, 25 mil a 30 mil de engenheiros civis e é dinâmico esse processo, né? Então, esses números estão toda hora mudando, tá? Ampliando, alterando, porque o pessoal começa a cursar a engenharia civil, depois se forma, ao se formar cai no registro e cai no conselho como registrado e também busca, em interesse de network, ele acaba buscando também uma associação para fazer parte. E aí a gente começa contribuindo com a sociedade também. Sim, e a federação hoje é o elo de ligação, como eu falei, né, entre todas essas instituições, e ela acaba sendo uma base realmente, né, para juntar todos e conseguir fazer a comunicação e levar esse conhecimento entre uma entidade e a outra, né? Ela é não uma base, mas ela é, acho que um norte, né? Uhum. Em que as associações regionais olham para ela como um norte e aí lá buscam o conhecimento de outras associações também. Então, Sim. essa é uma grande função. E realimentando o processo, né? Daqui a gente leva para essas associações aquelas diretrizes que interessam a discussão da própria profissão em si de engenheiro civil no país. É uma profissão digna, uma profissão que eu considero das mais nobres. Afinal de contas, a gente constrói as cidades, né? Construímos a infraestrutura, construímos todas as cidades, construímos... Eu tenho dito aqui que tudo, absolutamente tudo que nós tocamos hoje necessitou e nasceu na mão de um engenheiro, seja ele civil ou qualquer outra área da engenharia. Então, os engenheiros eles serão a base até o fim dos tempos. Assim, sempre a gente vai precisar de um engenheiro para que tudo se crie, para que algo se inicie, né, realmente, né? Sim, Isso é isso importante. não há dúvida. Atualmente a gente tem trabalhado bastante, por exemplo, na legislação sobre inspeção predial, que é uma legislação que traz a manutenção dessas cidades, né? Porque as cidades também, assim como a gente, as cidades também envelhecem, os prédios envelhecem, os edifícios envelhecem. Então, a gente tem fomentado bastante isso, trazendo aí a garantia, né, e a manutenção predial para as cidades, para os proprietários dos seus imóveis e tudo mais. Mas isso é apenas um item, né? São N itens aí que a gente atua dentro da profissão de engenheiro civil. Bom, na sua presença aqui, dentro do Congresso, o senhor ministrou um mini curso, né? Isso. Falando sobre a inteligência artificial aplicada na análise de imagens de patologias em edificações, né? Uhum. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Podemos, claro. Surgimento das IAs, que não é novo, né? É uma coisa que vem lá de pouco a gente estava conversando, 2001, Odisseia no Espaço, já usava uma IA naquele computador no UOL, né, que sabotou a missão, o processo. Todo mundo conhece esse filme, aqueles que são mais jovens talvez não, né? Porque é um filme de 1970 e poucos, 72 eu acho. Mas ali já tinha a presença de uma IA, que era o computador de bordo. Então, isso já existia. Nós temos aí IA também, já IA que não são regenerativas, né? Por exemplo, uma calculadora, um telefone celular, hoje em dia, uma máquina, qualquer máquina também não deixa de ter uma IA. E as regenerativas, que são essas atuais agora, que vieram a ser, então, estão sendo trabalhadas, né, nesses últimos anos aí, como o ChatGPT, como Copilot, Regen e outras IAs, são N, né? Toda hora está surgindo uma IA. Sim. E é incrível, a dinâmica desse processo aí é muito incrível. Eu comecei a trabalhar com a parte de inteligência artificial há quase um ano e me surpreendi bastante com o resultado e como essa evolução está sendo muito rápida. Muito rápida mesmo, assim. Hoje tu conversa com a IA como se tu estivesse brincando, né, com o pessoal assim, aquele amigo oculto da infância, né, que o pessoal dizia que tinha. Uma IA hoje é mais ou menos aquilo, tu tá trocando informação com ela e tá retroalimentando ela com informação, com conhecimento e vai treinando o teu assistente ali, o teu assistente te responde. Isso faz com que tu tenha uma otimização do teu trabalho, possa ter uma produção, uma produtividade maior, né? E é óbvio, tá? Não vamos deixar bem claro isso pro pessoal, né? Quem tem o conhecimento é quem está do lado de cada tela. Tá? Eu brinco que a inteligência artificial só potencializa quem está usando ela.
Então, Exatamente. se você tem o conhecimento, ele vai ser potencializado, Isso né? mesmo. A gente comentei com o Cícero que a gente falou também sobre inteligência artificial, que é um ponto que vem bem forte pro Congresso, e realmente ele bate, né, nessa tecla, né? Então, se você começa a questionar a inteligência artificial, você começa a trocar informações, você começa a alimentar ela com mais conteúdo do que ela te entrega, automaticamente ela começa a pensar junto com você e começa a te entregar cada vez tecnologias e respostas melhores, né? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Tudo parte, o pessoal está acostumado a dizer, talvez mude mais para frente no futuro, do prompt, né? Uhum. Se tu tiver um prompt bobo, tu vai ter uma resposta boba. Se tu E tiver um prompt bem complexo e buscando que te dê a resposta que tu queira receber, tu vai ter um material bem com conteúdo muito bom e de confiança. E me fala um pouquinho da questão de usar a inteligência artificial nessa análise das imagens de patologia. Como é que eu posso te explicar? Como que, Ah, como que surgiu essa ideia de começar a usar a inteligência artificial para ajudar nesse processo? Ela otimiza esse processo? Como é que funciona isso? Tá. Na verdade, assim, estava trabalhando com a IA e daqui a um pouco nos demos conta de que ao jogar uma imagem nela, ela enxergou a imagem, Hum, tá? Isso foi alguns meses atrás, tá? Quase um ano atrás. Ela enxergou a imagem. E aí, opa, para aí, parece que ela está enxergando, está lendo a imagem. E aí começamos a testar isso e na época, essa primeira IA que eu usei, ela começou a ficar limitada. uhum, Ela tinha isso, aí tu começa a testar, né? O que que tu tá vendo aqui? Tá? Daqui a um pouco tu começa, aí tu tá trabalhando num laudo, por exemplo, de inspeção predial, o que fosse, tá? Em que tu tá analisando algumas patologias que aparecem dentro do processo de uma edificação ao envelhecimento dela, e vimos que ela pode auxiliar isso. Comecei a testar ela dizendo assim, ó, aqui tem uma patologia tal, uma fissura, vamos usar um exemplo, uma fissura na parede de alvenaria externa, tá? Ou uma infiltração num banheiro, tá? Na cerâmica de um banheiro, no azulejo de um banheiro próximo do box. E ela começou ao dar isso, ela começou a nos dar a resposta, olha, eu preciso do diagnóstico, eu preciso da origem, ah, da da origem provável, eu preciso da causa provável, eu preciso da da localização dessa patologia e do risco que ela traz para o prédio. E ela começa a te responder, à medida que tu vai treinando ela, tu começa a ensinar ela como fazer isso, como te dar essa resposta, até que tu chega num modelo ideal, que é o modelo que tu usaria no teu laudo. Então, não há muito diferente do que o aprendizado, é como se tu estivesse aprendendo com um professor, numa aula dentro da universidade e acumulando essa informação. A vantagem que tem a IA comparado com os outros, como se diz, de que ela é muito mais rápida, né. Eu para fazer a mesma coisa teria que buscar a memória do conhecimento já acumulado, teria que buscar uma bibliografia, um livro, folhear esse livro até a chegar usar e no poder alimentar ela com essas informações da onde o senhor vai buscar e ela poder fazer isso né, é fantástico, né? e é como se eu estivesse alimentando a minha biblioteca, comprando mais um livro Uhum. sobre determinado assunto. E isso ela faz, só que ela faz isso muito rápido. Tá? E com isso, tu ganha produtividade, tá? Então, eu tenho dito para o pessoal que, olha, não tem como evitar, tem que adotar, o processo é pacífico, o Hum. processo é tranquilo, tá? E é mais um equipamento, é mais uma forma de tu aumentar a tua produtividade, assim como tu teve a indústria no passado, né, a mecanização da indústria, em que tu começou a ganhar produtividade com equipamento industrial, máquinas. Agora, assim como tu entrou no projeto com o CAD, saindo do desenho no papel vegetal à mão livre, tu começou a trabalhar no CAD, agora no BIM, em que tu consegue fazer a coordenação dos projetos, tu tem a compatibilização dos processos, dos projetos, né, em que tu Uhum. compatibiliza o projeto de rede hidráulica com o projeto sanitário, com o projeto de concreto, com as paredes, né, de uma construção, então é a compatibilização que tu faz, e o BIM te ajuda nisso. A IA agora faz isso tudo muito mais rápido.
tá? Mas sempre tem que ter do lado de cá o senso crítico, ou seja, tu tem que ter o conhecimento. Sim, Tem porque que ter o senão, conhecimento. se você aceitar o que ela tá te entregando sem saber se aquilo tem pelo menos um mínimo de coerência, né? É complicado. Ou ela vai te entregar um produto que é inferior àquilo que tu poderia obter dela. Sim. Ela é um auxiliar no processo todo. Ela te faz com que tu ganhe produtividade no processo, sabendo usar ela direitinho. E acho que não tem volta. Nós estávamos falando também da questão de, por exemplo, análise de patologias, por exemplo, externa. Antigamente a gente precisaria ter um alpinista, o cara montar uma ancoragem, lançar cordas e vir batendo o revestimento inteiro. Hoje a gente já tem drones que fazem imagens térmicas e conseguem identificar qual o ponto da edificação do revestimento externo que está com a deficiência e tudo mais, né? Hum. A termografia está num processo inicial ainda, Uhum. dá para dizer isso. O teste físico, no caso que tu citaste aí, que seria o teste de percussão, Aham. né, em que tu bota lá um alpinista, né, por, por- Por corda. de corda, Uhum. tá? E ele vem testando cada Batendo uma por uma. centímetro, Aham. né? No caso de cerâmica, vamos falar de cerâmica, então, uma Aham. fachada com cerâmica, e vem batendo cada cerâmica dessa aí e marcando onde tu tem soncavo. E depois vai marcando as áreas para que seja feito o relatório e calculado a área que precisa ser Retirado. recuperada. Uhum. A termografia pode ser um auxílio nisso. Não só no teste de percussão, mas como também na busca de umidades. Sim, Umidades isso. que tu tenha numa fachada. Assim como tu também usa a termografia internamente Uhum. na umidade de uma parede, A vantagem da termografia é que aquele conhecimento que o profissional, que o engenheiro técnico, ele tem, sabendo que ali tem umidade, tu consegue mostrar pro leigo Uhum. uma imagem daquilo que tu O convencimento é, e a análise, a análise daquele ponto crítico, ele é muito mais fácil pro leigo, né? Quando isso. ele tá visualizando em tempo real aquilo ali, né? Aí pela paleta de cores a gente consegue Sim. definir, né, em função de diferenças de temperatura, que cada centímetro quadrado da área que está sendo analisada tem em função de ter umidade, não ter umidade, ter o sol batendo, não ter o sol batendo. Então a termografia é um processo que vem a somar, vem a contribuir. Ele não pode ainda, pelo menos eu não diria, ser único. Uhum. Né? Acho que o teste físico ainda é mais preciso, é mais pontual do que uma termografia. Mas tu poderia, por exemplo, usar a termografia numa análise prévia. Uhum. Bom, vamos ver se nessa fachada desse prédio aqui de 12 andares aí existem algumas infiltrações de umidades ou indícios de descolamento de cerâmica, no Uhum. caso, ou até mesmo Uhum. de reboco. Né? Então, tu pode fazer um voo com um drone, com a termografia, e aí tu vai mostrar, opa, tem coisa aqui. Sim. Agora vamos quantificar esse processo e vamos para buscar a quantidade correta desse Uhum. processo. Aí tu entra com o teste de percussão. Então, Sim. as duas coisas se ajudam. Sim. Trabalham juntas. Há pouco eu fiz isso num edifício, em que uma parte tive que usar a termografia por não ter acesso por corda nesse processo, nesse pedaço de fachada, Uhum. e deu para ver bem esse uso aí, comparar as duas coisas. Então Que foi massa. bem interessante a experiência passada por isso. Muito bom. E o tempo voa, né? Seu Colares, eu queria agradecer para a gente poder dar uma pincelada, falar um pouquinho de cada coisa, trazer um pouquinho Uhum. para o pessoal que está em casa ali e poder inspirar o senhor toda essa experiência, né? Toda essa carreira aí, com esse orgulho, com essa energia que o senhor traz, né? Eu tenho certeza, quero lhe dar os parabéns pelo senhor ter escolhido essa profissão, uma profissão que vem para mudar a vida de todas as pessoas que aqui vivem, né? E é uma profissão linda, né? Eu escolhi isso aqui por amor, né? Vocês também, então tenho certeza que toda essa dedicação que vocês trazem é de coração, realmente, né? Agradecer a oportunidade de o senhor ter deixado o congresso, vir aqui falar com nós, né? Quero lhe desejar também um ótimo congresso para o senhor, né? Que a gente consiga aí transmitir um pouco mais de conhecimento, né? Consiga receber mais informações do Brasil inteiro, de todos os engenheiros que estão por aqui. Uhum. Eu que agradeço aí a oportunidade de vir falar e posso dizer aí para os nossos amigos que estão assistindo aí, de que a engenharia civil e as outras engenharias também, é claro, eu particularmente falo da civil, é uma profissão que te traz muita
muito orgulho Uhum. de atuar nisso. Tu passa pelas obras que construiu, né? Então, isso é uma coisa que eu faço toda hora, porque a gente atuou muito em Porto Alegre, fazendo uma série de obras públicas aí. Sim. Então, agradeço a vocês aí a oportunidade. Quando precisar de qualquer coisa, coloco à disposição também do pessoal em todos esses assuntos aí que a gente tratou aqui rapidamente aqui. Show. Mas é muito interessante aí. Obrigado aí, de Muito obrigado. coração.